Muito bem, abra agora a sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, faremos a leitura. As criancinhas, cadê as criancinhas? Já subiu já? Já subiu já, meu amor, já subiu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. Acompanhem comigo, por favor, na sua Bíblia. Diz assim a Escritura Sagrada: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Oremos, meus irmãos. Pai eterno, fale ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Use minha vida conforme a Tua vontade, e conceda-me sabedoria, graça e poder para ministrar fielmente a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ilumine a mente de cada irmão. A nossa mente precisa ser iluminada pelo Teu Espírito para que nós possamos compreender as Escrituras, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa capacitar os Teus filhos a compreenderem as verdades espirituais que serão ensinadas nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de viver. Esta é a oração que eu faço com fé, em nome daquele que morreu na cruz. Amém. Irmãos, como nós devemos lidar com a imaturidade que surge na igreja? O tema que eu quero tratar com vocês é sobre a imaturidade espiritual que, em alguns momentos, podem surgir na igreja. E como nós resolvemos este problema? Como é que nós tratamos da imaturidade de uma igreja? É isso que Paulo está fazendo aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada com dons espirituais. Uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, mas, por outro lado, uma igreja problemática. Uma igreja que tinha diversos problemas. Uma igreja que tinha divisões, uma igreja carnal, uma igreja mundana, uma igreja que não sabia administrar os dons espirituais. Em vez de haver ordem, decência, havia confusão no culto. Paulo, então, escreve esta carta para resolver os problemas que haviam na igreja. Pasmem vocês. Quando você lê a segunda carta aos Coríntios,
Paulo tem que defender o seu ministério diante de uma igreja que ele plantou, para você ver o grau de problema dessa igreja. Ele escreve para uma igreja que ele fundou, que ele plantou, que ele começou, e nessa igreja ele tem que provar que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, segundo ele mesmo diz na segunda carta, ele era desprezado por alguns dos irmãos da igreja, porque ele não tinha uma boa oratória. Ele não era tão intelectual como Apolo, ou como os oradores da Grécia. Paulo, então, começa a defender o seu ministério, mostrando aquilo que de fato é importante aos olhos de Deus e o que deveria ser importante para a igreja. Porque aqueles que eles achavam que eram os superapóstolos, na verdade eram falsos profetas. E a igreja estava sendo enganada por falsos profetas. Paulo, então, no capítulo 3, ele quer ser, digamos assim, cirúrgico para tratar do problema da imaturidade da igreja. E nós vamos, então, tomar conhecimento como que Paulo tratou essa questão da imaturidade. Um problema que pode surgir em qualquer igreja, em qualquer época. E nós precisamos lidar com isso. Essa mensagem eu já preguei na igreja que eu fiz parte. Eu fiquei mais de 20 anos pastoreando a mesma igreja. E eu iria sair desta igreja. E um novo pastor iria assumir essa igreja. E o Senhor colocou esse texto no meu coração exatamente para preparar esta igreja a lidar com a mudança de pastores. Imaginem vocês, uma igreja que tem um pastor há 20 anos, este pastor sai, chega um novo. É natural que haja reações negativas, porque as pessoas não conhecem o novo pastor, não sabem como ele é, não sabem como ele vai trabalhar. Existem preocupações, existem receios. Então, eu orei e pedi ao Senhor que me desse uma palavra para poder ajudar a igreja a receber o novo pastor. E sabe, meus irmãos, esses dias eu estava conversando com o pastor Marcos, e sempre que eu converso com ele, ele foi que me substituiu lá na igreja bíblica. Eu sempre faço questão de perguntar: e aí, pastor Marcos, como é que está a igreja? Ela está tratando você bem? Te receberam bem? Estão cuidando bem de você? E para minha surpresa, irmãos, graças a Deus, pastor Marcos está feliz da vida, está trabalhando com muita alegria na igreja, foi muito bem recebido, tem sido respeitado, tem sido tratado dignamente, porque a igreja foi madura no processo de transição, de mudança de pastores. Eu acredito que esse texto aqui contribuiu para que a igreja soubesse receber o novo pastor na igreja, para que não houvesse imaturidade por parte da igreja ao receber o novo pastor. Eu quero, então, aproveitar essa mensagem e compartilhar com vocês algumas verdades que eu aprendi nesse texto, que vai nos ajudar a lidar com a imaturidade espiritual da igreja, a resolver esse problema que muitas das vezes surge na igreja e que prejudica a igreja. Mas se nós seguirmos os princípios que Paulo apresenta aqui, nós vamos conseguir resolver esse problema da imaturidade. Quando você examina esse texto, você vai perceber que Paulo ele fala de 3 assuntos importantes nessa passagem. Primeiro, Paulo fala sobre a situação da igreja. Qual era o quadro da igreja? Qual era o estado espiritual da igreja? Ele apresenta a igreja como uma igreja imatura, infantil. Logo em seguida, Paulo ele vai falar sobre os servos de Deus. Ele vai falar sobre Apolo e sobre si. Ele vai começar então a mostrar para a igreja quem eram esses homens aos olhos de Deus. Para quê?
exatamente para tratar a raiz do problema que estava causando divisões e discórdias na igreja. E, em terceiro lugar, Paulo, além de falar da igreja e dos servos de Deus, Paulo vai falar sobre o Senhor da igreja, sobre Deus, sobre Cristo, e vai mostrar à igreja como ela deve enxergar Deus. Esses 3 assuntos importantes, Paulo, ele apresenta nesse texto com a intenção de curar esse problema que havia na igreja, que era a imaturidade. Então, eu vou começar na mensagem, primeiro falando sobre a igreja, porque ele começa o capítulo 3 falando a respeito da igreja. Então, a gente vai seguir a ordem como os versículos são apresentados. Ele primeiro fala da igreja, em segundo ele fala dos servos de Deus, e em terceiro lugar ele fala sobre Deus. Então a gente vai seguir essa linha de pensamento de Paulo e vamos compreender o que é que ele nos ensina nesse texto. Acompanhe comigo. Sobre a igreja, nós vamos entender que a igreja de Corinto era imatura e carnal. Veja comigo o versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja então que Paulo ele já apresenta aqui uma ideia de que ele não pôde conversar, falar, se comunicar com os coríntios como pessoas espirituais, ou como pessoas maduras, mas como pessoas carnais, como crianças na fé. Ele gostaria muito de lidar com a igreja como se ela fosse madura, mas as atitudes da igreja revelavam o quanto ela era infantil. Então, Paulo, sendo o líder, o mestre desta igreja, ele se nivela ao nível da igreja para poder se comunicar com essa igreja infantil, imatura, para que ela pudesse entendê-lo. Porque, não sei se você já percebeu isso, isso até é um princípio pedagógico, né, gente? As pessoas que trabalham na área de ensino sabem disso. Os pais percebem isso. Não tem como você se comunicar com uma criança como se ela fosse adulta. Então você vai falar a linguagem dela. Você vai se baixar e vai, olho a olho, conversar com ela. E vai usar uma linguagem que ela entenda. Não é ela que vai se nivelar a você. É você que tem que ir lá ver os limites dela e começar a trabalhar dentro dos limites dela. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. Olha, eu tive que tratar vocês como crianças. Não pude tratá-los como espirituais, porque vocês são carnais e crianças. Segundo lugar, irmãos, a igreja, ela não era capaz de aprender um ensino mais profundo exatamente por causa da sua imaturidade. Paulo percebeu que não seria possível compartilhar princípios profundos, uma teologia mais profunda com a igreja de Corinto, porque ela não ia conseguir assimilar. Como uma criança. Você tem que reconhecer o limite da criança. Você não pode compartilhar com a criança uma matéria de um adolescente, de um jovem, de um adulto, porque ela não vai ter capacidade para entender. Então você vai ministrando na medida da limitação da capacidade da criança. E Paulo está dizendo isso exatamente para os coríntios. Olha, eu queria muito dar a vocês um alimento sólido, algo mais profundo, mas vocês não têm condições. Olha o que ele diz no versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por qual motivo? Porque ainda não podíeis suportá-lo.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Percebe então o quadro dessa igreja? Uma igreja imatura, carnal e incapaz de aprender um ensino mais profundo. Além disso, a gente também vai perceber que a igreja ela confirmava a sua imaturidade pelos ciúmes e pelas contendas que haviam entre eles. Olha o que diz o texto aí no versículo 3. Acompanhe comigo. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pergunta Paulo. Ciúmes e contendas, meus irmãos, são coisas de pessoas carnais e mundanas. Quem gosta de criar confusão, contenda, discórdia, é coisa de gente imatura, de gente carnal, de gente mundana, de gente que deixa o eu falar mais alto. Não é coisa de gente espiritual. Então, Paulo está mostrando aqui a prova, a evidência, o sinal de como essa igreja ela era imatura. Olha, o fato de haver entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Está aí a prova. A prova de que vocês são carnais e mundanos é porque vocês têm ciúmes uns dos outros. É porque vocês não conseguem se entender. É porque vocês estão divididos. É porque vocês estão brigando um com o outro. Tudo isso me sinaliza uma coisa: vocês ainda não cresceram. Percebeu? Então, quando Paulo tira a conclusão, vocês são imaturos, ele tem prova, ele tem fundamento. A evidência é o quê? Os ciúmes e a contenda. E o pior de tudo isso é que a igreja mostrava o quanto era mundana por ter partidarismo ou preferência por um líder. E foi exatamente nesse ponto aqui que eu quis trabalhar com a igreja. Por quê? Porque eu queria ensinar a igreja que ela não pode ter preferências por um líder. Eu quis mostrar à Igreja Bíblica do Brasil, ou à Igreja Presbiteriana Bíblica agora, que ela precisa entender esta verdade. Preferências por um líder é partidarismo, é mundanismo, é carnalidade, é coisa do mundo, não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Isso você vê lá fora, lá no mundo, lá na escola, na faculdade, no trabalho, você vai ver esses problemas acontecendo, mas na igreja isso não pode acontecer. Isso não é coisa de cristão. Então, o que Paulo vai dizer para a gente aqui? Acompanhe comigo o versículo 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, o fundador desta igreja, aquele que começou esse ministério, eu sou dele. Olha só como que as pessoas falavam: eu sou de Paulo. Coisa grandiosa, né? E o outro? Eu de Apolo. Eu prefiro o grande mestre, o grande orador. Eu prefiro o homem que é eloquente, um homem que é intelectual, um homem que sabe falar, que sabe se expressar, um homem que demonstra uma grande inteligência. Eu prefiro esse. Percebe? Olha o partidarismo aí. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. E era tão visível, tão notório, que Paulo vai dizer para a gente, se não me falha a memória, nos capítulos anteriores, que havia tantos partidos na igreja, tantas facções, que ele chega a dizer assim: eu sei que há entre vocês aí gente dizendo eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo.
e sou de Paulo. Olha só como é que a igreja estava fatiada, dividida, cheia de partidarismo. Percebe? Mas aqui ele trata apenas de dois, dele e de Apolo. Então uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Olha o que Paulo vai dizer agora. Não é evidente que andais segundo os homens? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, perguntando assim, isso não é prova de que vocês são mundanos? De que vocês estão agindo como um homem comum? Como que vocês vão dizer, eu sou de Paulo, e o outro vai dizer, eu sou de Apolo? E pensar que isso é uma coisa de uma vida cristã? De modo algum, gente, isso é coisa do mundo. Isso não tem nada a ver com a gente. Pelo amor de Deus. Vocês não percebem que vocês estão sendo mundanos, procedendo dessa maneira? Paulo está questionando a igreja sobre isso. Enquanto havia um grupo na igreja que se orgulhava por afirmar, eu sou de Paulo, e o outro achava que era superior ao outro, que era melhor do que o outro porque era de Apolo, pode dizer, meu Deus do céu, vocês não entenderam nada, gente. Isso é coisa do mundo. Lá no mundo que você vai entender assim, olha, eu sou de fulano, e você vai encontrar outro que diz, não, eu sou de ciclano. Esse negócio não existe na igreja não, gente. Isso é coisa do mundo. Mas há uma outra coisa importante que eu gostaria que você acompanhasse comigo, que está no versículo 9. Onde Paulo vai dizer claramente para os coríntios que a igreja pertence a Deus. Versículo 9 diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. O somos aqui é eu, Paulo e Apolo. Porque de Deus somos cooperadores. Algo que eu vou falar lá na frente. E ele diz, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vocês, olha como Paulo quer conscientizar a igreja. Quem é dono dela? A quem ela pertence? Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Vocês pertencem a Deus. Vocês não pertencem nem a Paulo e nem a Apolo. Vocês são como uma lavoura, e essa lavoura é de Deus. Vocês são como um edifício, e esse edifício é de Deus. Então vocês pertencem a Deus. Coisa que Paulo vai dizer, se não me falha a memória, lá no capítulo 6 ou no capítulo 5, que eles são os santuários de Deus, que eles não são donos de si mesmos. Percebe? Que eles são templos do Espírito Santo e que por isso eles não podem fazer o que quiserem. Olha só, porque eles pertencem a Deus. Então Paulo ele usa uma linguagem figurativa para mostrar para os coríntios a quem ele pertence. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Veja bem, se eu construo esse edifício aqui, com o meu dinheiro, com os meus recursos, vou lá no cartório, após construir, põe meu nome lá. De quem é esse edifício aqui, irmãos? É meu. Então eu posso dizer, esse edifício aqui é meu. Porque eu comprei, porque eu construí, porque eu fui lá registrei no cartório, esse edifício aqui é meu. Ninguém pode dizer que é dele, é meu. Está no meu nome. E a igreja? Temos aqui um que plantou e outro que regou. Olha como é que Paulo usa o contexto de lavoura. Um vem e planta, outro vem e colhe. De quem é essa lavoura? É de quem plantou? É de quem regou? É de quem colheu? Não, a lavoura é de Deus. A igreja é de Deus. E uma das coisas que eu falei para a igreja bíblica foi, a igreja aqui é de Deus, não é minha
não é sua, não é de ninguém, é de Deus. Respeita essa propriedade, hein? Respeita a propriedade de Deus. Não mexe com aquilo que é de Deus. Respeite aquilo que pertence a Deus. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, a igreja, ela precisa amadurecer espiritualmente. Mas para ela amadurecer espiritualmente, primeiro ela precisa enxergar a sua situação. Qual é a sua situação? De imaturidade. E a primeira coisa que Paulo faz, fazer a igreja se enxergar. Olha, vocês são imaturos, tá? Vocês são carnais. Vocês são mundanos. Qual era a da igreja? A igreja tinha que, pelas evidências, pelas provas, chegar e reconhecer. Nós somos imaturos. Nós somos mundanos. Nós somos carnais. Quando você quer ajudar alguém a mudar de vida, a pessoa que está com um problema, ela tem que ser a primeira pessoa a entender que ela tem problema. Porque se ela não perceber que ela tem problema, ela não vai se dispor a tratar o problema. Então, qual é o papel de um psicanalista, de um psicólogo e de um pastor? Conscientizar a pessoa do problema dela. Olha, você tem esse problema aqui. Vamos tratar? Vamos cuidar? Vamos trabalhar para resolver este problema? O que é que Paulo está fazendo com a igreja? Conscientizando a igreja da sua situação. Vocês são imaturos, carnais e mundanos. Vamos começar a tratar isso aqui? Percebeu? E para nós refletirmos, irmãos, será que as nossas atitudes demonstram a nossa maturidade ou a nossa imaturidade? O que as nossas atitudes revelam sobre o nosso estado? Como é que Paulo sabia que a igreja era imatura? Pelas suas atitudes, pela maneira como ela lidava com os servos de Deus, pela maneira como ela enxergava Deus. Foram pelas atitudes da igreja que Paulo chegou à conclusão: vocês ainda são crianças. Pelas contendas, pelos partidarismos, pelos ciúmes, pelas atitudes da igreja, Paulo pegou o perfil da igreja. Olha, vocês são isso. Percebe? As nossas atitudes revelam o nosso desenvolvimento espiritual. As minhas atitudes para com os irmãos, as minhas atitudes para com as pessoas lá fora, as minhas atitudes para com a liderança da igreja, vão informar, revelar se eu sou uma pessoa madura ou se eu sou uma pessoa infantil. Então, o que as nossas atitudes estão demonstrando, irmãos? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Segundo lugar, irmãos, Paulo fala sobre os líderes que passaram por aquela igreja. E ele vai nos mostrar que os líderes são apenas servos de Deus que anunciam o evangelho e que têm as suas funções determinadas por Deus. Veja o que diz o versículo 5. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Vamos ler juntos, irmãos? Servos, por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu cada um. Por que Paulo está falando aqui de Apolo e de Paulo? Dele. Ora, o problema lá na igreja não era o partidarismo? Não havia contendas entre essas duas facções? Não havia gente dizendo, eu sou de Paulo e outro sou de Apolo? Bom, agora Paulo está começando a tratar do problema, ele vai lá na raiz, olha só, sente o drama.
Ele é um bom médico, ele é um bom pastor. Ele vai lá na raiz do problema. Bom, problema sou eu, problema é Apolo. Vamos resolver esse problema aqui agora. Deixa eu ajudar vocês, mostrando a vocês quem nós somos primeiro. Nós somos servos. Começa por aí. Nada de idolatrar homens. Nada de imaginar algo que nós não somos. Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês creram. Em outras palavras, Paulo dizendo, foi por meio de nós que vocês ouviram o Evangelho e por isso creram. Somos apenas servos. Nada mais do que isso. Está vendo a intenção de Paulo? Para que essa idolatria aí? Para que esse partidarismo aí? Para que essa contenda em nome de líderes? O que nós somos, gente? Nós somos servos. Vocês estão brigando por nós? Vocês estão divididos por mim? Por Apolo? Meus irmãos, eu sou apenas um servo. Eu fui para servir vocês. Apolo do mesmo jeito. Encarem a gente como servos. Estamos aqui para servir. Ponto. Olha o que ele diz. Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Portanto, os líderes são servos de Deus que anunciam o Evangelho e que têm funções determinadas por Deus, porque Paulo diz assim, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outra versão, como Deus designou cada um. Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou. Quem é que determinou que Paulo plantasse? Deus. Quem é que determinou que Apolo regasse? Deus. Quem designa a função do servo é Deus, não é a igreja. É Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem dá a missão. Então, Paulo está dizendo aqui, gente, nós somos servos de Deus. Eu plantei porque Deus queria isso. Apolo veio depois de mim porque Deus quis assim. Ponto. Quem está entendendo, diga amém. Os líderes têm funções diferentes. Essa é uma outra verdade que Paulo quer apresentar para a igreja de Corinto, para acabar com essa discórdia e divisão na igreja. Deixa eu ajudar vocês agora a entender uma coisa. Versículo 6, vamos ler juntos? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Note como Paulo faz questão de mostrar aos coríntios a função dele. Eu plantei. A função de Apolo. Ele regou. Isso não faz um melhor do que o outro. Apenas funções distintas. Eu tive o papel de plantar e ele teve o papel de regar. Agora, quem é o autor do crescimento? Se a igreja cresceu, se a igreja explodiu, se a igreja está bem, de quem é o crédito? De quem plantou? De quem regou? De quem colheu? Não. O crédito é de Deus. Porque é Deus quem dá crescimento. O milagre do crescimento é só Deus que faz. Não é o homem. Não é nem quem planta, nem quem rega, nem quem colhe. É Deus. E Paulo diz, o crescimento é Deus quem dá. Percebe então? Paulo está mostrando isso para dizer para a igreja assim, não estou entendendo esse troço aí de você dizer que eu sou de Paulo e sou de Apolo. Vocês existem não por nossa causa. Vocês não crescem por nossa causa. O crescimento quem dá é Deus. Eu só trabalhei. Mas o que faz a coisa acontecer é Deus. Então, por que disso? Está entendendo? Entre linhas do que Paulo está querendo passar para a igreja é isso. Não estou entendendo esse negócio aí, gente. Somos apenas servos. Temos funções diferentes. Um planta, outro rega, outro colhe. Mas quem faz a coisa acontecer é Deus. Os líderes, para o nosso escândalo, e para o escândalo da igreja de Corinto principalmente, que idolatrava os seus líderes, Paulo vai dizer
que os líderes não têm valor algum. Não é coisa alguma. Sente a humildade de Paulo. Quem sou eu? Quem é Apolo? Sabe o que ele vai dizer? Coisa alguma. Por que vocês estão brigando por mim e por Apolo, se nós não somos coisa alguma? Você sabe que o homem tem uma tendência a idolatrar, né? Oh, meu Deus do céu. É impressionante, irmãos. É só o pastor falar bem, é só o pastor ter uma boa oratória, é só o pastor ter uma boa articulação. Ele pode ser lobo, ele pode enganar as pessoas, ele pode explorar as pessoas, e ainda assim as pessoas vão idolatrá-lo, e vão segui-lo cegamente, porque ele tem uma habilidade de se comunicar. E as pessoas vão. Olha que situação. E aí você vai ver, gente, que a gente está vendo hoje. O que você vê em alguns letreiros de algumas igrejas aí? Hã? O que você vê em alguns letreiros de algumas igrejas aí? A imagem do líder da igreja. Olha, esse ministério aqui é o ministério do fulano de tal. Para dizer assim, olha, quem está fazendo a coisa acontecer aqui é o apóstolo fulano de tal, é o pastor fulano de tal, é a causa desse crescimento aqui, é o pastor fulano de tal. Então ele é o tal, né? Ele é o cara. Leia comigo o que Paulo diz, no texto aí que a gente vai estar agora passando para você, versículo 7. Leiam junto comigo, por favor. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele deu sim, Ele é alguma coisa. Agora a gente que planta, a gente que rega, nós não somos coisa alguma. Está vendo como é que Paulo está querendo curar o problema da igreja? Fazendo a igreja enxergar realmente como são os servos de Deus. Não são coisa alguma. São nada. São apenas servos de Deus. Os líderes são um. Os líderes não são divididos. Os líderes não têm partido. E é isso que Paulo agora vai passar para a igreja de Corinto. Por que vocês estão em contenda divididos por causa de Paulo e por causa de Apolo? Se nós somos um. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são o quê, gente? São um. Estão unidos. Um colabora com o outro. Um coopera com o outro. Um ajuda o outro. Estão juntos. Nós somos um. Eu sou um com Apolo. Apolo é um comigo. Eu plantei, ele vem, completa o meu trabalho. Estamos juntos. Cooperamos juntos. Trabalhamos para o mesmo Deus. Servimos o mesmo Senhor. Somos um. Ora, se os líderes são um, por que a igreja está dividida? Percebe? E Paulo vai mostrar aqui, meus irmãos, que os líderes são cooperadores de Deus. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Veja como que Paulo se apresenta à igreja. Dizendo assim para a igreja, vejam a gente dessa forma. Como? Como cooperadores de Deus. Quer saber quem nós somos? Quer saber a nossa identidade? Somos cooperadores de Deus. Estamos aqui colaborando com a obra de Deus. Estamos aqui servindo a Deus. Estamos aqui auxiliando Deus. Fazendo a obra de Deus. Servindo a Deus. Somando com Deus. Somos cooperadores. Só isso.
Os líderes devem ser vistos pela igreja como servos de Deus, designados por Deus, cooperadores de Deus. Uma das coisas que eu disse para a igreja bíblica foi exatamente isso aqui. Meus irmãos, meu papel de plantar para por aqui. Vai vir agora um outro cooperador de Deus. Vai vir um outro que vai regar ou que vai colher. Somos apenas cooperadores. Vocês não dependem de mim, vocês dependem de Deus. Vocês não dependem do outro pastor, vocês dependem de Deus. Mas Deus usa homens para edificar a igreja. Está entendendo? Então, eu estou saindo de cena, vai entrar outro em cena. Mas somos um. Eu fiz o meu papel e ele agora vai fazer o papel dele. Então, receba o novo pastor como um cooperador de Deus. Não como alguém que vai concorrer comigo, porque entre nós não tem concorrência. Entre nós não existe essa disputa, porque nós somos um aos olhos de Deus. Como é que nós enxergamos e tratamos os servos de Deus? A igreja estava idolatrando os líderes da igreja. A igreja estava dividida por personagens da liderança da igreja. Você encontrar grupos que não se falavam, que não se entendiam, que não se uniam, preste bem atenção para isso, não havia harmonia nessa igreja, e a razão principal era: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Percebe? Vem Paulo e constrói tudo isso aí. Olha só, eu não sou coisa alguma, nem Apolo é coisa alguma, nós somos servos, nós somos cooperadores, somos um. Para com esse negócio aí. Vocês não são de ninguém, vocês só são de Deus. Ponto. Entendeu? Por fim, meus irmãos, Paulo agora vai falar sobre Deus. Ah, esse aqui que é lindo. Esse aqui é o remédio. Eu não sei se você já tomou aquele medicamento para combater a bactéria H. pylori. Alguém já tomou esse medicamento? Já tomou? Eu já tomei. Eu não sei se vocês lembram, mas não é só um comprimido, não. São vários comprimidos. Lembra disso? Se não me engano, são 3 comprimidos. Você tem que tomar os 3, seguir certinho a hora para combater a H. pylori. Paulo está dando aqui 3 comprimidinhos para a igreja. Fazendo a igreja se enxergar, fazendo a igreja enxergar como é a liderança da igreja, e agora fazendo a igreja enxergar Deus. Olha, quem são vocês? Vocês são isso aqui. Quem são os líderes? Líderes são isso aqui. Agora, quem é Deus? Vou mostrar para vocês quem é Deus. Então, pega essa primeira pílula aí, ó. Tomem conhecimento de vocês mesmos, vocês estão nessa situação. Agora, olha a situação dos líderes. Eles são isso aqui, então entendam que eles são isso aqui, tratem eles desta forma, e agora, vocês vão agora entender quem é Deus. Ah, irmão, isso aqui é tremendo. Acompanhem comigo. Paulo vai nos mostrar aqui que Deus, Ele é soberano em relação aos seus servos. Paulo diz no versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu quero ler aqui para vocês, na versão NVT, esse texto de Paulo. Deixa eu colocar aqui na versão NVT. Se você tem aí a versão NVT, põe aí no seu aplicativo. E olha como é que Paulo coloca esse texto. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa... Peraí só um minutinho que eu acho que estou errado aqui. Estou em 2 Coríntios, ô Jesus.
Desculpa, gente. 3, 5. Pronto. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Paulo está dizendo assim para a igreja: eu plantei porque Deus mandou. Apolo regou porque foi Deus que mandou. Sabe o que Paulo está mostrando com isso? Que Deus é que é soberano. Paulo só plantou porque Deus disse assim para ele: continua aí, Paulo, porque eu tenho um povo aí nessa cidade. Talvez se dependesse de Paulo, ele não teria ficado em Corinto, teria para uma outra cidade. Mas Deus falou: fica aí, porque eu tenho um povo nesse lugar. Paulo ficou. Pregou o evangelho, plantou a igreja. Plantou porque Deus determinou. Porque Deus disse: fica, ele ficou. Prega, ele pregou. Depois Deus mandou o Apolo: vá lá e rega a igreja. Lá foi Apolo e regou a igreja. Por quê? Porque Deus encarregou os dois de fazerem isso. O soberano na igreja não é o líder, é Deus. Amém, meus irmãos? Mas há uma outra coisa importante aqui, meus irmãos, que Paulo nos mostra, que vale a pena a gente perceber. E ele destaca isso para nós. Paulo vai nos mostrar aqui que o Senhor é que tem valor, e não os seus servos. Pasmem vocês. Note como que Paulo aqui, ele é intencional nesse momento. Olha o que ele vai dizer para a gente no versículo 7, acompanhem comigo. Vamos ler juntos, irmãos? Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. Deus que dá crescimento. Percebam, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Então, quem é alguma coisa? É Deus. Se alguém tem valor, e se alguém tem que ter valor na igreja, não é nem quem planta, nem quem rega, é quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Então é Ele que tem valor, é Ele que tem importância na igreja. Ele é o cara na igreja, Ele é o Senhor da igreja, é Ele quem faz acontecer as coisas da igreja. Então quem tem valor é Deus. Nós não somos coisa alguma. Sentiu o drama? Percebe como ele destaca Deus aqui? É Deus quem é alguma coisa, porque é Ele que faz a igreja crescer. O Senhor tem cooperadores. Paulo vai dizer no versículo 9: porque de Deus somos cooperadores. Deus não tem atrapalhadores. Deus tem cooperadores. Deus tem pessoas que o servem para ajudá-lo, para cumprir o seu propósito, para realizar a sua vontade, para servi-lo. E Paulo está deixando bem claro aqui: nós somos cooperadores de Deus. Tudo que nós fizemos nesta igreja foi para servir a Deus. Ponto. E por último, irmãos, Paulo revela à igreja quem é o seu dono. Paulo vai nos mostrar que o Senhor é o dono da igreja. A igreja de vez em quando precisa relembrar isso, sabe, irmãos? E com o passar do tempo, algumas igrejas caem num grande erro. Algumas pessoas começam a se achar donas da igreja. E não são. E eu vou mostrar para vocês como que Paulo foi muito intencional ao dizer que a igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o que diz o texto. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Vamos ler juntos? Lavoura de Deus.
edifício de Deus sois vós. Pergunta aos irmãos, pergunta didática. A lavoura é de quem? O edifício é de quem? Quem é a lavoura e quem é o edifício aqui? Nós, a igreja. Consequentemente, quem é o dono da igreja? Deus. Então, irmão, entra pastor, sai pastor. Quem é o dono da igreja? Deus. A quem a igreja tem que adorar? A quem a igreja tem que servir? Percebe? Então, por que havia essa divisão na igreja? Eu sou de Paulo, sou de Apolo. Percebe? Eles são de Deus. Olha como é que Paulo vai lá no câncer. Como é que é? Vocês estão dizendo que vocês são de mim? Tem gente dizendo que é de Apolo. Gente, vocês são lavouras de Deus. Vocês são edifícios de Deus. Vocês pertencem a Deus. Vocês são santuários vivos de Deus. O dono de vocês é Deus. Pronto. Encerra a questão com a questão da maturidade. Deu a última cápsula, o último remédio para curar o problema da imaturidade da igreja. Vocês pertencem a Deus. Então, para com isso aí. Quem entendeu, diga amém. Meus irmãos, o Senhor é soberano. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o fundador da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele faz o que ele quiser com a igreja, porque a igreja é dele. A hora que ele quiser disciplinar a igreja, ele disciplina a igreja. E Paulo fala da disciplina divina lá em 1 Coríntios capítulo 11. Se você dá uma passadinha no capítulo 11, Paulo vai dizer, olha, não é à toa que entre vós há pessoas doentes, enfermas e algumas que dormem. Porque a igreja estava tão dividida e não participava da ceia de maneira correta, que algumas já estavam sofrendo disciplina divina. Sente o drama. A coisa era séria, irmãos. Deus é soberano sobre a igreja. Deus é o autor do crescimento da igreja. Se você crescer espiritualmente, e se esta igreja crescer numericamente, o crédito não é nem de quem plantou, nem de quem regou e nem de quem colheu. O crédito é de quem, irmãos? O crédito é de Deus. Sabe por quê? Porque quem converte é Deus. Quem faz nascer de novo é Deus. Quem regenera é Deus. Quem te dá um novo coração é Deus. Quem põe o Espírito dele dentro de você é Deus. Nós somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Porque quem faz tudo é a palavra de Deus. Percebe? Viu como é que o negócio é tremendo? E Deus é o dono da igreja. Então você tem que sair daqui dessa noite com isso na sua mente. Onde tem divisão, discórdia, facção e contenda, é imaturidade. Se você encontrar gente idolatrando o pastor, chega junto e fala assim, ó, cai na real, eles não são coisa alguma, são servos de Deus, cooperadores de Deus, encare eles desta maneira, cooperadores de Deus, beleza? Então, você tem que servir, adorar e cultuar somente a Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, é Ele quem manda na igreja e é Ele que é o dono da igreja. Então, sirva ao Senhor.